A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, continuamos com essa série sensacional. Acalme seu coração, parte 9. Minha Bíblia está aqui aberta em Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu será cortado. Então, se nós queremos ter paz com Deus, só podemos ter através da fé em Cristo, não é? Quando a nossa fé está em Cristo, toda, 100% em Cristo, o Espírito Onipotente continua sua obra de santificação e de restauração, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora somos gratuitamente restaurados, renovados e abençoados pelo mover do Espírito, não é? Que é onipotente e que opera em cima dos méritos de Cristo. Ele toma da vitória de Cristo e aplica na vida daquele que está escondido embaixo do sangue de Jesus, que reconhece que não tem como chegar ao Pai senão por um advogado, por um mediador. Isso é se sujeitar a Deus, é reconhecer que ele não pode ter uma amizade direta com Deus. Ele precisa de um fiador, um mediador, porque Deus é santo, o homem caído, contaminado, não podia, estender as mãos para Deus. Então, Cristo é esse que pagou pelos nossos pecados, que nos reconcilia com o Pai e que nos limpa, para que o Espírito Santo entre em nós e continua nos limpando, para que não venhamos atrapalhar o mover do Espírito, Olha só. A paz com Deus, então, ela é estabelecida através da fé, a dependência da morte e ressurreição de Cristo como pagamento. Isso tem que estar muito esclarecido, para que sejamos aceitos, abençoados, passo a passo até o fim. Os crentes da Galácia, no capítulo 3, caíram na cilada de misturarem a obediência de Cristo mais a obediência deles para serem aceitos por Deus. E aí, deu tudo errado. Irmãos, o que acontece? Vamos falar sobre o espírito de obediência e vamos falar da obediência no espírito que tem galardão. Então, nossas obras terminaram quando nós morremos em Cristo, nossa velha criatura, cessou as nossas obras. Agora o que nós temos é o fruto do Espírito. Aquelas obras que terão galardão são aquelas que nós fazemos com a ajuda do Espírito. São aquelas que são feitas, oração, imposição de mãos, pregação do Evangelho, evangelismo, toda obra boa, até um copo de água fria. Tudo aquilo que fazemos movido, ajudados pelo Espírito Santo, ela tem galardão, porque ela foi feita em Cristo, no Espírito, para a glória do Pai. Antigamente nós não tínhamos isso, nós andávamos na carne, a nossa justiça, Isaías 64:6, como trapo de imundícia. Portanto, hoje, as nossas obras da carne não servem para nada, a não ser para ser confessadas e rejeitadas. Só. Então, as obras da carne, elas devem existir quanto menos o melhor, Aquilo que fazemos para Deus sozinho, sem o Espírito, Nossa condição humana caída não presta para nada. Tudo aquilo que nós vamos fazer para Deus, para ter mérito diante de Deus, não vale nada, a não ser confessado. Então, a nossa obra na carne, ela só presta para ser confessada, para não atrapalhar o Espírito. A nossa obra na carne não ajuda, ela só presta para ser coberta com sangue para não atrapalhar o mover do Espírito. Toda obra nossa, pessoal, humana, só presta para ser confessada. A melhor obra humana, ela é trapo de imundícia. Como o pastor Cláudio falou, toda a intenção da carne é impura, Romanos 7,18 diz, em minha carne não habita bem algum. Portanto, pode o espinheiro produzir maçãs ou azeitona? Não pode, Então, toda nossa obra, todo o nosso mérito é zero. Só presta para ser coberto com o sangue de Jesus e não atrapalhar o Espírito Santo continuar operando pelos méritos de Cristo. Agora veja, os méritos de Cristo que pagaram, mas a sua fé e dependência nos méritos de Cristo. O Espírito Santo continua santificando. Entende? Então, a obra na carne, ela não vale nada. Ela só presta para atrapalhar. Entendeu? Seja autoconfiança, justiça pessoal, pecado não confessado, só presta para parar a obra, para cessar a obra, para interromper a obra até que sejamos limpos, porque o Espírito se move aonde há limpeza, pelo sangue de Jesus. Portanto, o Espírito opera pelos méritos de Cristo. Lá em João 16, 13, 14, o Espírito Santo tomará daquilo que é de Cristo
e aplicará em nossa vida. Então, o que é que o Espírito tem como recurso para nos abençoar? A obediência de Cristo. A obediência de Cristo é um ingrediente, né? Ele venceu a doença, então o Espírito Santo pode operar a nossa saúde. Ele venceu lá na cruz a dívida, o pecado, então ele pode nos ajudar. Então, você está vendo? O Espírito Santo, então, ele toma da vitória de Cristo, da dispensa do Espírito, e traz para o visível, nos ajuda. E a nossa cooperação no Espírito, ou seja, aquelas obras que nós fazemos debaixo do sangue de Jesus, dependendo do Espírito, tem galardão. Quando a obra é feita no Espírito, ela tem galardão, porque foi o Espírito que nos ajudou a fazer aquilo, entendeu? Agora, aquilo que nós fazemos na carne, para Deus, para ter mérito, ou pecado, isso não vale nada. Então, a obra na carne só serve para ser confessada, certo? Para não atrapalhar. E a obra no Espírito, ela serve para galardão do salvo. Aquilo que o Espírito faz não é para te salvar. Aquilo que o Espírito faz é para te fortalecer, porque você foi salvo pelo sangue e continua crendo, e continua se humilhando, e continua, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, mantendo a salvação. O Espírito Santo ele veio para manter a salvação. Porque quem te salvou foi Jesus. O Salvador é Jesus. O Espírito Santo é o santificador. Você entende, meus amados? Então a obra do Espírito Santo não é para te salvar, mas para te manter salvo, certo? A obra de Cristo te salvou. Então veja só que aquilo que você faz no Espírito tem galardão. Não é obra para salvação. O que você faz no Espírito tem galardão, recompensa. E o que você faz na carne não vale nada, é podre. Toda boa obra feita na carne com intenção impura, ela não vale nada, ela só atrapalha, ela só incha, soberba, só coloca autoconfiança, justiça pessoal. Aí quando o homem olha para si, como em Gálatas 3, e tenta se justificar ou ter um relacionamento pessoal com Deus baseado no seu desempenho, ele está louco. Né? Gálatas 3 diz: quem vos enfeitiçou? Vocês estão loucos? É loucura tentar ser salvo pelo seu desempenho, sendo que o desempenho de Cristo já te salvou de graça. Agora você pode confiar no sangue, que tem valor permanente, que sempre fala para o Pai: pode curar, Pai, pode libertar. Se as tuas obras da carne não estão atrapalhando, o sangue continua dizendo: pode operar, Pai. Aí o Espírito, a onipotência, atende o sangue. O sangue fala: Pai, pode curar. O Espírito onipotente cura. O sangue fala: pode prosperar. Então o Espírito Santo segue a agenda. O Espírito Santo segue a agenda por quê? Porque a carne não está atrapalhando, a carne está caladinha ali embaixo do sangue. As tuas obras estão ali caladinhas, zeradas debaixo do sangue. Todo o teu desempenho zerado. Meu Deus, zerado. Teu desempenho diante de Deus zerado. E você confia 100% no desempenho do Espírito. Ali em Romanos 8,13 diz que pelo Espírito mortificar as obras do corpo vivereis. Porque tem gente que não consegue santificar, porque ele está tentando debaixo de culpa com consagração carnal. Ele está tentando pela religião, irmãos. Ele está tentando debaixo de culpa, com o jejum, súplicas, esmolas, ganhar o favor de Deus. Aí é que embola tudo. Então ele está tentando pelo esforço, até com a ajuda do Espírito, mas para ter mérito próprio. Isso é terrível. Eu peço para o Espírito me ajudar para me chegar diante de Deus e ter mérito. Quer dizer, eu estou doido. Na verdade, é para a glória de Deus, pelos méritos de Cristo, sempre. Então, a Bíblia diz: pelo Espírito mortificar. Ou seja, eu confio que o Espírito pode me santificar, me prosperar, me curar, por causa que Cristo pagou e pelos méritos de Cristo para a glória de Deus. Então, vamos dizer assim, que a conta corrente é os méritos de Cristo. A operação é do Espírito para a glória do Senhor, por amor às pessoas, por amor a mim. O Espírito continua a sua agenda, né? Aquilo que foi escrito no Salmo 139, antes da fundação do mundo, a história da nossa vida. Ele continua a sua agenda, né? De restauração.
E a minha carne caladinha, né, dia a dia se humilhando, com jejuns e madrugadas com Deus, se escondendo debaixo do sangue, se escondendo no esconderijo do Altíssimo. Todos os meus méritos ali não valem nada debaixo do sangue. Toda a minha carne e obras debaixo do sangue ali. Eu me envergonho das minhas obras pessoais, eu não sou nada debaixo de Cristo, debaixo do sangue de Jesus. Eu sou apenas alguém que ele tem misericórdia. Entendeu, meus irmãos? As minhas obras, eu não me glorio nelas jamais. Eu não tento apresentar elas jamais, minha consagração jamais como mérito. E sim, essa consagração, porque o Espírito está me dando força para orar, né, para meditar na palavra, para me consagrar para a glória de Deus. Então, Deus jamais confirmou o desempenho de Abraão. Não, Deus seguiu uma agenda por misericórdia. Deus seguiu a sua própria misericórdia, porque Abraão com certeza confessava e pedia perdão do seu desempenho. Porque se você for ver a vida de Abraão, que 2 vezes deu sua esposa por medo de ser morto por um outro homem, se você for ver o desempenho de Davi, que adulterou e matou um homem, Deus não confirmou o desempenho de Davi. Davi não foi salvo pelo seu desempenho. Abraão não foi salvo pelo seu desempenho. Com certeza eles se arrependeram e pediram perdão. Davi no Salmo 51 pede perdão pelo seu desempenho. Não foi os méritos de Davi, nem o seu desempenho, foi o seu coração dependente de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia. Quando Natan chegava em Saul, Saul dizia, não, eu não pequei não, eu fiz tudo certo, né? Quando Natan chegou ali para Davi, dizer, eu pequei, ai, tem misericórdia, entende? Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele não falhava, é porque ele se cobria imediatamente com a misericórdia de Deus, porque ele se reconciliava com Deus, porque ele tinha penitência, porque ele ia para o jejum, porque ele ia para o pó, porque ele se cobria, né, com a graça, e Deus podia continuar operando. Então veja só, Deus não seguiu a sua agenda, aí Deus falou, eu vou povoar a terra através de Noé. Aí chega lá Noé, fica bêbado, pelado, estragou tudo. Estragou tudo. Se Deus fosse agora falar, agora o desempenho de Noé estragou tudo. Não. Deus conduziu Noé ao arrependimento e continuou a obra. Deus não seguiu o merecimento de Noé. Deus seguiu a sua própria misericórdia. Porque se Deus dependesse do desempenho de Noé, a terra não seria povoada porque Noé pecou, entendeu? Então veja só que o nosso desempenho na carne só presta para ficar debaixo do sangue. Irmão, o nosso desempenho na carne, a única coisa que ele não deve fazer é não atrapalhar. Muito ajuda quem não atrapalha. Então o nosso desempenho na carne, ele só serve para estar debaixo do sangue. Arrependido, temente, humilde. Humilde Ney, humilde Nelson. Só presta para... Nosso desempenho na carne, irmão, só presta para ser confessado e rejeitado, renunciado. Porque é muito imperfeito do começo ao fim. Então, o nosso desempenho na carne, ele só presta para não atrapalhar. Porque a carne, ela só presta para atrapalhar, irmão. Se ela não estiver debaixo do sangue, se eu confiar em qualquer obra minha, qualquer desempenho, se eu colocar qualquer confiança, qualquer justiça pessoal em mim mesmo, se eu me gloriar porque eu, irmão, o fermento dos fariseus, levará toda a massa. Então nós temos que tomar muito cuidado, que o nosso desempenho não é para a gente se gloriar ou para a gente querer ter mérito. O nosso desempenho não é para a gente chegar diante de Deus e dizer, Deus, porque eu fiz isso aqui, não. Porque por mais que o Espírito nos ajudou, e temos galardão naquilo que o Espírito aqui ou ali esporadicamente fez, né? Por mais que o Espírito Santo tenha tido alguma liberdade em nós, operado aqui, operado ali, tem muita coisa nossa que tem que ser confessada, né? O barro. Você pega um copo de água, você solta barro ali, a água não vale nada, né? Então você está vendo que a carne para nada aproveita. Eu quero que você entenda, irmãos, que tudo que o Espírito nos ajudou e nós fizemos, vai ter galardão. É obra de ouro. Mas a obra que será queimada é aquela que nós fizemos na carne, ou que nós atribuímos à carne. Sabe depois que você prega no Espírito e pensa que foi você e se gloria? Aquele é atribuído à carne. Quando você atribui a você, você vai pastar. Nabucodonosor disse assim, não é essa Babilônia que eu fiz para a minha glória. Então ele tomou como fonte, eu fiz. Na verdade, foi Deus que levantou Nabucodonosor. Para a minha glória, não tem glória humana. Deus não divide a sua glória. Aí ele foi pastar, foi comer capim, até dar glória a Deus. Nabucodonosor foi pastar. Herodes foi comido de bicho porque buscou glória dos homens. Então você tem que entender que não existe isso de glória humana. Isso é vanglória. O que é vanglória? Vã, inútil. Nós precisamos compreender, queridos e amados irmãos, que toda obra humana é trapo de imundícia.
toda consagração, toda boa obra, entre aspas. Só aquilo que o Espírito fez aqui ou ali, que ele conseguiu porque não estava debaixo do sangue, entendeu? Então, nosso desempenho foi perdoado e paralisado pelo sangue. Foi quando o Espírito nos substituiu naquele momento, entendeu? Ele conseguiu operar, ele conseguiu fluir. Olha só, meus amados. Então, se pelo Espírito multiplicar as obras do corpo, assim como pela fé, que é a dependência de Jesus, você foi salvo, assim pela fé o Espírito Santo consegue te santificar. Eu creio que o Espírito Santo pode fazer eu parar de fumar. Eu creio que o Espírito Santo pode me ajudar a parar de fumar, porque Cristo pagou pelos méritos de Cristo, por causa do sangue de Jesus, por causa da obediência de Cristo, o Espírito Santo tem toda a liberdade para fazer eu parar de fumar. Então, você está vendo? Se pelo Espírito, dependendo do Espírito, confiando no Espírito, o desempenho do Espírito. Não é você tentando debaixo de culpa, entendeu? Por isso que tem gente que passa a vida inteira tentando parar de pecar e não consegue. Porque é ele tentando debaixo de culpa e consagração carnal, religiosa, Colossenses 2:23. Agora, quando eu digo, Senhor, o Senhor consegue me prosperar para a tua glória. Mesmo no deserto, o Senhor conseguiu prosperar Abraão, conseguiu prosperar aquele povo no deserto. Então, eu creio que o Senhor, o teu Espírito onipotente, responde ao sangue. Eu creio que o Senhor consegue me prosperar porque Cristo pagou. Então, pelos méritos de Cristo, eu aqui humilde, debaixo do sangue de Jesus, confiando em Cristo, nos méritos de Cristo, por causa da obediência de Cristo, o Espírito Santo continua te prosperando. E aí você dá glória a Deus. Não fui eu, não é pelos meus méritos, não é pela minha consagração, não é porque eu sou bom, não é porque eu mereço. Não. Você continua humilde debaixo do sangue, atribuindo toda a glória ao Senhor. E a glória vai subindo. E Deus operando, vai seguindo a sua agenda. O Espírito continua operando. Quando você continua debaixo do sangue de Jesus, dando toda a glória ao Senhor e reconhecendo que as tuas obras são trapos de imundícia. É o que nós lemos aqui em Romanos 11:22, entendeu? Você se gloria em Cristo. Você se envergonha da sua carne, você não esconde pecado, brinca com pecado, não teme no pecado. Você confessa e se consagra. Você, com orações, madrugadas e jejuns, você apresenta seu coração, Senhor, tem misericórdia, me leva ao arrependimento. E você tem um coração penitente, você tem um coração humilde, temente. O teu trabalho é esconder o seu desempenho embaixo do sangue de Jesus, meu irmão. O teu trabalho não é esconder embaixo do tapete, não é esconder na internet, não é esconder dos homens, não. O nosso trabalho é esconder o nosso pecado embaixo do sangue de Jesus. Aí o sangue de Jesus tira, não consta nos registros celestiais, ele te perdoa e ele vai continuar transformando. Mas até Jesus vir, irmãos, até Jesus vir, tem muita coisa a ser confessada, pensamentos, né, sentimentos e desejos vergonhosos, viu? Que Deus perdoa e freia a nossa carne para a gente não praticar. Só quando nós tivermos um corpo glorificado que nós não seremos mais tentados, né? Mas até Jesus vier, irmão, o sangue é necessário para a purificação. Ninguém chega a um ponto que ele não tem mais pensamentos para ser confessados, sentimentos e desejos. Não. O Espírito Santo não só perdoa, como ele segura a nossa carne para a gente não praticar aquilo, né? Ele faz com que a gente tenha nojo e a gente não tenha prazer mais no pecado, mas a nossa carne continua jogando dardos inflamados na alma, né? O tempo todo a carne convidando, assediando para a gente voltar para aquela velha vida. Além daquele demônio tem mais 7, né, irmãos? Então tem dias que a gente realmente chama-se dia mal. Quantas vezes eu devo orar por uma preocupação? Todas as vezes que eu pensar na preocupação. Quantas vezes eu dizer, Senhor, tem misericórdia dessa preocupação? Quantas vezes eu lembrar e pensar? E quantas vezes eu vou confessar e pedir ajuda do Senhor? Vou apresentar aquilo ao Senhor, né? Você entrega, pensa de novo, ó Senhor, tem misericórdia, estou entregando a Ti, né? Confiando em Ti. Aí vem a preocupação, ó Senhor, perdoa. Eu confio em Ti, eu entrego a Ti, entendeu? Aquilo volta para a mão do Senhor. Então é maravilhoso, amados, que o Espírito Santo ele continua a sua agenda quando a carne não atrapalha. Então o melhor que nós podemos fazer é não atrapalhar. Tem gente que se gloria da sua consagração, do seu evangelho. Ele devia se envergonhar. O máximo que nós podemos fazer é não atrapalhar, é ir para debaixo do sangue. Tá entendendo, meus irmãos? Porque minha consagração, porque meu trabalho cristão, porque eu sou evangelista, porque eu sou não sei o quê. Irmão, nós tínhamos que nos envergonhar. Porque não fosse o Espírito Santo, a nossa obra é como trapo de imundícia. Não fosse o Espírito Santo, irmão, nossa consagração seria vaidade. As nossas boas obras seria barganha horrível, entendeu?
O que faz Deus nos aceitar é o sangue de Jesus. O que faz Deus continuar operando é o que Cristo fez. O que faz com que Deus nos salve, nos santifique, nos perdoe, nos cure, ouça a nossa oração, flua através das nossas mãos. O que faz com que Deus responda a nossa oração, abençoe as vidas. Porque era o sangue no propiciatório que fazia com que Deus curasse o povo, né? Hoje é Jesus que nos torna propício, é o sangue de Jesus que nos torna favorável, né? Que faz com que Deus nos ouça e o Espírito confirma.